Filipenses capítulo de número 2, versículos 27, parte B, até o versículo de número 30. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Já passa a leitura do texto hora indicado, com vistas a ganhar o máximo de tempo possível. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse é o texto base da nossa reflexão na noite de hoje. Texto este que deve nos orientar pelos próximos 30, 40 minutos. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente, sobretudo ao final, algumas verdades que devem saltar aos nossos olhos, moldar o nosso coração, transformando-nos de dentro para fora. Não uma mudança meramente religiosa, no que diz respeito à observação externa de ritos religiosos, mas um coração, uma mente, uma vontade, realmente, no sentido mais pleno, rendidos ao senhorio de Cristo Jesus. Tendo dito isto, em especial, ao final, se espera que eu e você tenhamos em mente que o nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que agiu no passado, continua a agir no presente e certamente continuará a agir no dia de amanhã em nosso futuro. No passado, Ele foi misericordioso. No presente, eu e você não tenhamos dúvidas do exercício da sua misericórdia. E assim também em relação ao futuro. No que diz respeito ao poder imenso do nosso Deus, na medida em que a história vai seguindo o seu curso, este poder não diminuiu. Não houve qualquer tipo de decréscimo no poder de Deus, na sua beleza, na imensidão da sua soberania e sabedoria. Mas também, ao final desta exposição, se espera que eu e você tenhamos em mente que nós devemos nos encurvar, nós devemos glorificar somente, no sentido mais pleno, o ser de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Mas isto não deve nos privar de reconhecermos a importância de homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor Deus para abençoar a nossa vida. Eu e você, sozinhos, nunca conseguiremos chegar a lugar algum. Nós precisamos uns dos outros. E o texto base da nossa reflexão vai nos trazer um alerta importante. Nós precisamos glorificar, nós precisamos exaltar, nós precisamos nos encurvar no sentido mais pleno somente a Deus, mas nós também precisamos honrar aqueles que foram fiéis a Deus e no exercício desta fidelidade se constituíram caminhos de bênçãos para a nossa vida. Ao final também se espera que eu e você tenhamos em mente que na condição de cristãos, nós precisamos estar dispostos a servir a Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias. Se necessário for, eu e você precisamos estar prontos para dar a nossa própria vida por amor a Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, em obediência às orientações do seu coração para o nosso coração. Aqueles que têm nos acompanhado domingo após domingo já perceberam que mais uma vez nós voltaremos com aquela exposição na qual o apóstolo Paulo está a nos falar sobre a importância de seus colaboradores. O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da fé cristã.
Em toda a história do cristianismo, depois de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo desponta como um dos personagens mais importantes da história cristã. E o apóstolo Paulo deixa transparecer nas suas cartas de que ele não chegara onde chegou sozinho. Acima de tudo, Deus e também a parceria de homens de Deus, mulheres de Deus, colaboradores que foram leais, não em primeiro lugar a Ele, mas em primeiro lugar a Deus, a Cristo Jesus, e como uma consequência inevitável, leais também à sua pessoa. Epafrodito, nós vimos na exposição dos versículos 26 a 27, primeira parte, foi um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. E quando nós estávamos a meditar no texto indicado, algumas lições foram apreendidas. Dentre elas, Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. Versículo 26, primeira parte. Era um homem altamente dedicado, um homem zeloso, um homem engajado com Cristo e, como uma consequência inevitável, engajado com a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, Cristo, a cabeça dessa instituição. Vimos também, num segundo momento, Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, sofreu angústias. Versículo 26, segunda parte. E dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas fora justamente esta. Quase sempre, aqueles que não conhecem o Evangelho, ou não têm o traquejo com as Sagradas Escrituras, julgam que, vindo para a fé cristã, terão todos os seus problemas solucionados. E, na verdade, não é assim. Há na perspectiva petrina, em outras palavras, nas epístolas do apóstolo Pedro, uma característica marcante de todo verdadeiro cristão. E não é a bonança, não é o bem-estar. Na verdade, na perspectiva petrina, em outras palavras, na perspectiva das Sagradas Escrituras, a verdadeira característica de todo verdadeiro cristão é a autorrenúncia, o sofrimento, o fazer morrer as velhas inclinações pecaminosas. Digno de destaque é que Epafrodito era um homem de Deus, a serviço de Cristo, a serviço da igreja, mas as circunstâncias da vida lhe traziam profundas angústias, temores internos. Angústias estas que em dadas ocasiões ele não podia transpor em palavras. Por que não? Porque em determinadas circunstâncias as palavras ficavam vazias. E assim também pode acontecer conosco. Não é porque eu e você estamos na caminhada da fé que eu e você estamos privados das oscilações de ânimo, das oscilações de temperamento, das angústias que assolam a nossa época e o nosso tempo. Em terceiro lugar, nós também vimos naquela noite, Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, adoeceu mortalmente. Versículo 26, última parte, e versículo 27, primeira parte. E dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas fora justamente esta. Não é porque eu e você trilhamos os caminhos do Evangelho, não é porque eu e você, com muita dedicação aos trancos e barrancos, vamos nos mantendo na caminhada da fé, na caminhada do Evangelho, que eu e você não podemos ser acometidos por enfermidades. O texto bíblico diz que Epafrodito adoeceu mortalmente. De alguma forma, eu e você não estamos, não somente privados das angústias que assolam a nossa época, mas também de sermos acometidos pelas mais diversas tribulações, incluindo, por exemplo, enfermidades físicas, emocionais, morais, espirituais. E aí a grande pergunta que surge é: como está você? Como está a tua saúde espiritual? Como está a tua saúde física? Cuide de você, cuide dos seus. Não é porque nós estamos no caminho do Evangelho que nós estamos privados de sermos surpreendidos pelas tribulações que marcam a nossa época, o nosso tempo. E aí na sequência, o que eu e você encontramos? O apóstolo Paulo continuando a falar sobre Epafrodito. Logo, qual que é o tema na noite de hoje? Eu não poderia falar de uma outra temática a não ser a mesma. Epafrodito, um colaborador
a serviço de Cristo, a serviço da igreja. E à luz do texto lido e indicado, algumas lições importantes que devem permear o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, nos moldando de dentro para fora, gerando uma vida cristalina diante de Deus e diante dos homens. Quais verdades podem ser captadas, aprendidas do texto em destaque? Eu tenho aqui algumas. A primeira delas, Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, curado pela intervenção divina. Onde é que está isso no texto? Versículo 27, parte B, e todo o versículo 28. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Deus, porém, se compadeceu dele. Fiquemos por aqui por um instante. Digno de destaque é que Deus curou Epafrodito. Deus, de uma forma miraculosa, interveio e trouxe libertação a este servo fiel. Apenas a título de recapitulação, Epafrodito era um membro da igreja em Filipos. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Quando os crentes filipenses tomam conhecimento de que Paulo, um dos grandes bandeirantes da fé cristã, estava preso em Roma, acorrentado a um soldado romano, o conselho daquela igreja não mediu esforços. Eles se reuniram e Epafrodito se propôs a sair da cidade de Filipos, percorrer mais de 1.500 quilômetros até a cidade de Roma, levando na bagagem ofertas para custear as necessidades do apóstolo Paulo, bem como um relato minucioso de como estava a igreja em Filipos. Quando Epafrodito chega, ele cumpre a sua missão, disse o apóstolo Paulo nos versículos anteriores. Mas o apóstolo Paulo também deixa claro que aquele que chegara de longe para ser um alento ao seu coração, caiu doente aos seus pés. E não foi uma doença qualquer. Diz o texto que ele caiu doente mortalmente. Tentando ser mais claro, nós não sabemos ao certo qual era a enfermidade em si. Qual que era a doença a qual Epafrodito fora cometido? O que nós podemos afirmar é que fora uma doença que lhe trouxera profundas angústias, não somente a ele, mas também ao veterano apóstolo Paulo. E mais, uma doença que foi avançando de estágio, a ponto de Epafrodito chegar à beira da morte. Epafrodito chegou literalmente à beira do desfalecimento físico, no seu sentido mais pleno. O texto do versículo 27, segunda parte, e todo o versículo 28, está a nos lembrar que Deus interveio. Uma resposta de oração, certamente do apóstolo Paulo, da igreja na qual tinha acesso o apóstolo Paulo e do próprio Epafrodito. Deus, portanto, curou este personagem extremamente importante na vida do apóstolo Paulo por amor a ele mesmo, Epafrodito, versículo 27, segunda parte. Por amor a Paulo, versículo 27, terceira parte. E por amor à igreja, versículo 28, todo o texto indicado. Acompanha comigo a segunda parte do versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Deus, porém, se compadeceu dele. E a ideia de se compadecer aqui é a ideia de ter compaixão, de usar de misericórdia. Deus olhou a situação e decidiu, como uma resposta de oração, intervir, trazendo cura física a Epafrodito. Se eu posso, desde já, trazer uma correta aplicação do texto em destaque, é que o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua intervindo. O nosso Deus continua curando. Nós servimos a um Deus que responde orações. Quais são os pedidos que permeiam o teu coração? Quais são as questões que, por sua vez, permeiam a tua mente? O que é que tem gerado inquietação no seu ser interior? Quais são os pedidos que continuamente você tem apresentado diante de Deus?
O texto em questão não diz escancaradamente que o apóstolo Paulo determinou, que o apóstolo Paulo orou, que o apóstolo Paulo clamou, que o apóstolo Paulo intercedeu, mas certamente o apóstolo Paulo apresentara diante de Deus a situação de seu colaborador leal. E diz o texto bíblico que Deus respondeu positivamente, trazendo cura a Epafrodito. E no primeiro instante, diz o texto, por amor a Epafrodito. Você sabe qual que é a grande aplicação prática para todos nós na noite de hoje? Deus não está indiferente às nossas dificuldades, às nossas lutas, aos nossos medos, às nossas angústias. Nós servimos a um Deus que nos vê e nos conhece. Ele nos vê quando nem nós mesmos estamos nos vendo. Só que o texto não para por aí. O texto diz que Deus o curara por amor ao próprio Epafrodito, mas também por amor ao apóstolo Paulo. Última parte do versículo 27. Olha o que diz o texto. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, disse o apóstolo Paulo, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Interessante, por quê? Porque nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o velho e veterano apóstolo Paulo. Um dos personagens mais brilhantes na história do cristianismo, depois de Cristo Jesus. Só o apóstolo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, ele tem 13 de sua autoria. Fora outras cartas que aprove a Deus não preservar para serem diretrizes para a igreja em todas as épocas, em todas as estações. A verdade é que nós estamos falando do velho e veterano apóstolo Paulo. E diz o texto que o seu coração estava tomado por densas tristezas. O que esperar de mim e de você? A grande pergunta que surge agora é: como é que está o teu coração? Em face das lutas, em face das dificuldades, como é que está a tua alma, a tua mente, como está o teu corpo físico, você no seu sentido mais pleno. Eu e você, imbuídos ou embutidos nesta fé romântica, mística, nós temos a tendência de escondermos os nossos medos, escondermos as nossas fraquezas, esconder as angústias do nosso coração. Afinal de contas, nós somos a todo instante desafiados a mostrar que nós somos pessoas de fé, pessoas que confiam, pessoas que acreditam a despeito das circunstâncias. Só que aí vem o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: igreja dos Filipenses, quando Epafrodito chegou, enviado da parte de vocês, ele adoeceu. E eu fiquei muito triste. Por quê? Porque aquele que veio para me socorrer quase morre aos meus pés. E Deus, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, curou Epafrodito. Mais uma vez fica evidente que o nosso Deus não é um Deus indiferente às angústias que assolam a nossa alma. E aqui me permita fazer algumas correlações com outras passagens das Sagradas Escrituras. No Salmo 34, verso 18, o salmista nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Na sequência, Jeremias 29, verso número 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vós o fim que desejais. Mais uma vez, livro dos Salmos, agora Salmo 31, verso número 7. Tu vês a minha aflição, tu conheces a minha angústia. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está sondando o teu coração. Nada passa despercebido ao olhar soberano do nosso Deus. A verdade da qual eu e você não podemos escapar e nem nos esquivarmos, em outras palavras, é que Deus tem o seu tempo certo, a sua hora certa. Logo, me permita-me que mais uma vez elencar as mesmas perguntas que agora há pouco eu fizera. Quais são as angústias do teu coração? O que tem perturbado a tua alma? O que tem inquietado você, roubado o teu sorriso,
roubado o teu prazer pela vida, roubado a tua motivação, o teu ânimo, a tua motivação de vencer, mesmo nesta esfera terrena. Entenda, Deus, o nosso Deus, o Deus do apóstolo Paulo, o Deus de Epafrodito, não é um Deus indiferente às nossas lutas, às nossas angústias. Não é porque eu e você estamos na caminhada da fé que eu e você não iremos lidar com dias marcados por densas tristezas. E está o apóstolo Paulo, no final do versículo 27, a nos lembrar, a partir do rasgar do seu coração, mostrando a sua mais densa humanidade. Eu passo por situações amargas. Eu tenho que lidar, igreja dos Filipenses, com situações pautadas não por sorrisos, não por gargalhadas, não pelo entretenimento, mas por situações em que o meu coração se fecha e eu sou tomado por densas tristezas de alma. Mas o texto também diz que Deus decidiu curar Epafrodito, não somente por amor a ele, não somente por amor a Paulo, mas também por amor à igreja. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 28. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Vamos para o texto, confere. Veja se realmente aquilo que eu vou dizer é bíblico ou não. Confira, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. É como se o apóstolo Paulo quisesse nos dizer: igreja dos Filipenses, eu estou consciente da importância de Epafrodito para vocês. E eu quero deixar claro, igreja dos Filipenses, que este amado irmão é-me também muito importante. Deus o curara para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E agora, uma vez curado, revigorado as suas forças físicas, tenham por certo de que eu me apresso em enviá-lo novamente para vocês. Para que vocês, vendo, possam se alegrar no recobrar da sua saúde física, no retorno deste amado irmão, porque eu sei que Epafrodito é importante para todos vocês. Meus amados irmãos, permita-me aqui a seguinte colocação. Todos nós temos algum grau de importância neste projeto chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não estamos aqui por acaso. Não existem acidentes de percurso. Eu e você não podemos perder de vista que Deus, o nosso Deus, não mudou. Ele curou no passado, Ele continua a curar no presente e certamente continuará a trazer libertação no dia de amanhã. O que é que está no teu coração? O que é que você tem apresentado diante de Deus? O que é que você tem procurado diante do Senhor? Continue, seja perseverante. Mais cedo ou mais tarde, na nossa perspectiva, no tempo de Deus, na hora certa, a resposta chegará ao seu coração. Não desanime, não abaixe as suas armas espirituais. Talvez Deus tenha te trazido na noite de hoje para te dizer especificamente isso. Não desanime, não abaixe as suas armas espirituais. Continue acreditando. O nosso Deus não mudou. O Deus que curou Epafrodito tem poder para trazer respostas aos nossos respectivos corações. Segunda importante verdade na noite de hoje. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, deveria ser recebido com alegria e honrado pela igreja. Onde é que está isso no texto? Versículo 29. Acompanha comigo. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Interessante. Por quê? Porque comumente eu e você somos desafiados, ou continuamente lembrados, de que nós devemos honrar somente a Deus. Que nós devemos glorificar somente a Deus, e nisso nós estamos certos. Que nós devemos nos encurvar somente diante do Senhor, e nisso nós estamos certos. Nós não devemos abrir mão disto. Toda glória, toda honra, todo louvor
e todo o poder eterno pertencem somente a Deus em Cristo Jesus, através da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Porque nem orar como convém nós sabemos fazer. Agora, uma outra coisa que é extremamente interessante é que estas afirmações não anulam as seguintes declarações. Nós podemos reconhecer a importância de homens e mulheres na caminhada da fé como instrumentos para nos abençoar, para nos fortalecer, para serem uma espécie de injeção de ânimo ao nosso coração. O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses: eu estou mandando de volta Epafrodito, mas quando ele chegar, atinem para o seguinte detalhe: receba-o com alegria. Por que, Paulo, receber Epafrodito com alegria? Meus irmãos, Epafrodito era um homem dedicado, era um homem zeloso, um homem engajado com Cristo, com a fé cristã, com as Sagradas Escrituras, com a igreja do Senhor. Nós vimos nos versículos anteriores que era um homem que estava disposto a servir a Cristo, a servir a igreja. Logo, a igreja, ao receber de volta este personagem das Sagradas Escrituras, deveria fazer isso não com tristeza, mas com alegria. Por quê? Epafrodito poderia ser ainda mais bênção para a vida daquela comunidade cristã. E o apóstolo Paulo não para por aí. O apóstolo Paulo diz: recebam Epafrodito com alegria e honrai sempre a homens como este. Interessante porque o mundo lá fora, para além dos marcos delimitadores da igreja, honra a beleza, honra a inteligência, honra os ricos, honra os poderosos. E os emblemas da honra que permeava a vida de Epafrodito estão presentes na altura do versículo 25. Epafrodito era um irmão querido, um cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, um auxiliar verdadeiro, leal, idôneo, reto. Não é pecado dizer muito obrigado, meu irmão. E eu, na condição de pastor, no 8º mês como pastor desta igreja, eu cumpro o dever. E é por isso que eu amo exposição continuada das Sagradas Escrituras. Eu já queria ter feito isso antes, mas eu aguardava o momento certo, a hora certa. Nós já conquistamos muitas coisas, mas nós não teríamos conquistado isso sozinhos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã, por você não ter desistido, por você ter continuado, por você ter continuado se dedicando, a despeito das críticas, porque mesmo no contexto da igreja, muitos são aqueles para apontar os dedos e dizer: está errado aqui, está errado lá, é preciso fazer essa mudança, é preciso fazer aquela outra mudança, como se nós estivéssemos mexendo com um pedaço de papéis. Existem emoções embutidas, existem apegos, existem egos inflamados e nós precisamos tomar cuidado. Muito obrigado, meu irmão, pela sua dedicação, pelo seu zelo. As irmãs que somam no Ministério de Crianças, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu casamento, a sua história. Aos irmãos que somam no Ministério de Adolescentes e Jovens, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus continue te fortalecendo. E digo mesmo, as irmãs que somam no Ministério SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, e na UPH, União Presbiteriana de Homens, muito obrigado, minhas irmãs. Muito obrigado, meus irmãos. Aos oficiais desta igreja, muito obrigado por não terem pulado fora do barco nos dias mais difíceis, nas tempestades mais violentas. Muito obrigado. E eu estou certo de que aí no interior do seu coração, você está a dizer: pastor, se nós permanecemos de pé, não foi por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus em nós. Louvado, portanto, seja Deus, porque não nos deixou desistir da caminhada. Quantas vezes eu e você, por causa de críticas injustas, de pessoas que não somam,
puxam para trás, não motiva, não faz com que eu e você tenhamos mais dedicação, empenho, zelo, engajamento. Louvado seja Deus, porque eu e você não desistimos. A glória não é nossa, a glória é dele. Sempre ele, para todo sempre dele. Mas nós podemos dizer muito obrigado. E não há nenhum pecado nisto. O apóstolo Paulo está a dizer: Epafrodito vai chegar aí. E quando ele chegar, recebe ele com alegria. Mas também honrai sempre a homens como este. Você sabe quem de fato nós devemos honrar, meus irmãos? Aqueles indivíduos que estão a todo instante laborando, labutando para gerar em nós o caráter de Cristo. A quem você tem honrado? A quem você tem dado atenção? A quem você tem valorizado? Cuidado para você não valorizar demasiadamente ímpios. Cuidado para você não ficar valorizando homens que não temem a Deus, em detrimento daqueles homens e mulheres que verdadeiramente se lançaram nos caminhos da fé. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, deveria ser recebido com alegria e honrado pela igreja. Epafrodito sacrificou-se sem visar qualquer recompensa, e Paulo incentivou a igreja a honrá-lo. O que Epafrodito fez, não fez buscando recompensas. Mas essas recompensas em termos humanos não deveriam ser negligenciadas. Permita-me aqui mais uma correlação com uma outra passagem das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, mais uma vez, Romanos 13, versículo número 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Muito obrigado, meus amados irmãos. A todos aqueles que ao longo destes 8 meses de trabalhos, de intensos trabalhos, somaram, não diminuíram. Muito obrigado, do fundo do coração. Acima de tudo, graças e glórias sejam devotadas somente a Deus. Em terceiro lugar, Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, disposto a dar a própria vida pela obra de Cristo. Onde é que está isso? No contexto das páginas ou do texto lido. Versículo número 30. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Isso aqui é interessante, por quê? Nenhuma igreja contribuiu mais para o fortalecimento do ministério do apóstolo Paulo do que a igreja dos Filipenses. A igreja dos Filipenses, ao lado da igreja da Tessalônica, foram as maiores parceiras do ministério do apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Por 17 vezes, nestes 4 capítulos, a expressão alegrai-vos e seus correlatos aparecem. Ela é considerada a coroa da alegria do apóstolo Paulo. A maior parceira do seu ministério. Digno de destaque, no texto em questão, é que Epafrodito deveria ser recebido com dedicação, com zelo, pela igreja, com alegria. Por quê, apóstolo Paulo? Porque Epafrodito estava disposto a, se necessário fosse, dar a própria vida por amor a Cristo. No exercício da sua missão para com ele, a partir da incumbência recebida da igreja dos Filipenses. Tentando ser ainda um pouco mais claro, a igreja dos Filipenses havia incumbido Epafrodito de ir até o apóstolo Paulo, levando dinheiro para custear as necessidades físicas de Paulo e um relato minucioso de como estava a igreja dos Filipenses. Epafrodito cumpriu a sua missão. E o apóstolo Paulo, no versículo número 30, está a dizer, ele volta, e ele volta para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte, ele volta, e ele leva na bagagem a minha carta para vocês. Leva na bagagem o meu relato, as minhas experiências, os meus sentimentos, o meu zelo, o meu amor,
o meu carinho por todos vocês. O apóstolo Paulo era um veterano pastor, um pastor de um coração gigantesco. Ele estava preso, acorrentado a um soldado romano, sem perspectiva de ser solto. Ele poderia ser morto a qualquer momento, mas ele tinha uma preocupação maior. Qual que era a preocupação latente, gritante em sua alma? O cuidado para com a igreja de Cristo Jesus. Não perca de vista, esta é a nossa chamada, esta é a nossa missão. Muitos, mesmo no interior da igreja, estão se perdendo na multidão dos prazeres e desejos que caracterizam o tempo presente. Cuidado, eu e você fomos chamados para nos dedicarmos, a ponto de, se necessário for, darmos a nossa própria vida pela obra de Cristo Jesus. Se isto é uma verdade, pelo que parece, é o que se extrai do versículo de número 30. Pergunta: o quanto você tem se desgastado pela obra de Cristo? Qual que é o teu nível de desgaste? Você está disposto? Você está disposto a abrir mão do seu tempo? Você está disposto a abrir mão dos seus recursos? Você está disposto a abrir mão de oportunidades melhores? Você está disposto a se desgastar por amor a Cristo, por amor à sua igreja? Epafrodito estava disposto a, se necessário fosse, dar a própria vida por amor a Cristo. O que você faz nas quartas-feiras às 19h30? Você que é membro desta igreja e tem estudo bíblico, louvado seja Deus, porque os estudos bíblicos, assim como também as nossas reuniões de oração, assim como também as nossas escolas bíblicas dominicais e os cultos à noite, são bem frequentados, mas não por todos. Onde você está nas quartas-feiras? Onde você fica nas quartas-feiras às 19h30 às 20h30? Onde você vai nas sextas-feiras das 19h30 às 20h30, reunião de oração no contexto desta igreja? E nas escolas bíblicas dominicais é muito difícil para você, num dia, acordar ali por volta de 8h30, pegar esse trânsito pesadíssimo, cruzar essa cidade gigantesca, andar 50 quilômetros para vir à igreja. É muito pesado para você fazer isso? E você sabe que eu estou usando de ironia. Em 5, 10 minutos eu e você cruzamos a cidade inteira. É muito difícil para você acordar no horário e vir para a escola bíblica dominical e aprender dessas Sagradas Escrituras? É muito difícil para você? É muito difícil para você manter regularidade nos cultos de domingo à noite e ouvir pregação das Sagradas Escrituras, exposição continuada do texto bíblico? É muito difícil para você? Por acaso eu estou pregando algum tipo de heresia na noite de hoje? Eu estou falando algum tipo de asneira na noite de hoje? Eu estou falando inverdades na noite de hoje? Não, pelo que parece não. Então é muito difícil para você participar? O apóstolo Paulo está dizendo, esse tal de Epafrodito que vocês me mandaram, eu quero dizer uma coisa, esse homem é um homem de Deus. Esse homem estava disposto a, se necessário for, dar a própria vida por amor a Cristo Jesus. Meus amados irmãos, qual que foi o texto base da nossa exposição na noite de hoje? Filipenses capítulo 2, versículo 27, segunda parte, ao versículo número 30. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Epafrodito, um colaborador, serviço de Cristo, a serviço da igreja. Quais foram as lições apreendidas na noite de hoje? 3, a primeira delas. Epafrodito, um colaborador, serviço de Cristo, a serviço da igreja, curado pela intervenção divina. Versículo 27, segunda parte, e todo o versículo 28. Segundo lugar, Epafrodito, um colaborador, serviço de Cristo, a serviço da igreja, deveria ser recebido com alegria e honrado pela igreja. Versículo 29. E em terceiro lugar, Epafrodito, um colaborador, serviço de Cristo, a serviço da igreja, disposto a dar a própria vida pela obra de Cristo. Versículo de número 30. Pastor, eu consegui entender, mas em termos práticos, o que sobra para a minha vida? Amanhã, segunda-feira, 5 horas da manhã, eu tenho que pular da cama, muitas coisas para eu fazer, importantes decisões ao longo ainda da noite de hoje. O que fica para mim em termos práticos? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida, que visam recapitular tudo aquilo que foi discutido e amarrar as pontas soltas. Primeira aplicação prática para a sua vida.
O nosso Deus continua curando e libertando. O nosso Deus responde orações. Não deixe de orar. Não deixe de apresentar a sua vida, seu trabalho, sua empresa, seu casamento, sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado, seus filhos, seus sonhos, seus projetos. O nosso Deus responde orações. Segunda importante aplicação na noite de hoje. Toda honra e toda glória e todo louvor sejam devotadas tão somente a Deus. Mas nós podemos, e não há nenhum erro nisto, em reconhecermos a importância de homens e mulheres que tanto nos ajudaram na caminhada da fé. Homens que foram usados por Deus para nos abençoar. Os instrumentos de Deus que Deus usara para fortalecer o nosso engajamento na caminhada da fé cristã. Aproveito a deixa aqui para dizer muito obrigado mais uma vez. Acima de tudo, a Deus. Em primeiro lugar, sempre Ele. Mas num segundo momento, a você, meu irmão, que não desistiu por causa da graça de Deus em sua vida. A você que não pulou fora do barco, a você que não foi covarde, a você que não foi leviano, a você que não foi mentiroso, a você que foi verdadeiro, a você que foi leal. Muito obrigado pela tua hombridade e pelo altíssimo valor moral do seu caráter. Muito obrigado. É de homens assim, dedicados, esforçados, que estão dando a mínima para o que dizem ou para o que falam os homens, e são mais preocupados com o que dizem Deus, é que esta igreja precisa. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. E em terceiro lugar, estejamos prontos para servir a Cristo, mesmo que isto gere desgastes em nós. Só eu sei os desgastes que eu tenho trazido sobre a minha vida ao longo desses 12 anos de ministério. E só você sabe os desgastes que você tem trazido à sua vida por causa do teu engajamento e do teu comprometimento com as Sagradas Escrituras. Eu cumpro o dever na noite de hoje de dizer mais uma vez, não desista, continua firme, continue acreditando, continue se dedicando, continue se esforçando. O que nós fazemos, não fazemos para homens, fazemos para Deus. Ele sempre será a prioridade máxima do nosso coração. Portanto, façamos o que é certo e deixe o restante com Ele. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da minha vida, Ele está cuidando da vida dessa igreja. Faça o que é certo e deixe o restante com Ele. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Senhor, sozinhos nós não vamos conseguir. O fardo do ministério é pesado demais. Os medos, as angústias que assolam o nosso coração, em dadas ocasiões nos rouba a alegria, nos rouba o prazer, nos rouba a satisfação. Mas louvado seja sempre o Senhor, independentemente das circunstâncias. O Senhor não tem compromisso com homens frouxos, com homens covardes. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus, a olharmos tão somente para o Senhor, nada além do Senhor. Cega os nossos olhos para o pecado. Feche os nossos olhos para tudo aquilo que não é aprovado pelo Senhor. Feche os nossos ouvidos para as críticas injustas de pessoas que não somam, só diminuem. Pessoas que não estão para somar, não são trigos, são joios, plantados pelo maligno e inseridos no interior da sua igreja. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que possamos, ó Deus, naquele glorioso dia, nos encontrarmos e nos deleitarmos para todo sempre na beleza da Tua santidade. Até esse dia chegar, nos dê forças, nos dê motivação. Por favor, não deixa, Senhor Deus, nós nos enganarmos com os prazeres deste mundo. Porque tudo aqui vai passar e vai passar de uma forma gritante. Deste mundo nós não vamos levar nada. Nos ajuda, Senhor Deus,
a reorganizar continuamente as prioridades do nosso coração. Nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda a valorizarmos, acima de tudo, o Senhor e a reconhecermos também a importância uns dos outros na caminhada da fé. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Muito obrigado, Deus, pela vida do Tiago. O Senhor nos devolveu o Tiago. Domingo passado nós estávamos aqui orando pela vida do Tiago. E hoje o Tiago está conosco. O Senhor responde orações. Muito obrigado, Deus, pela cura que o Senhor tem dado a tantos outros membros no contexto desta igreja. Muito obrigado, Deus, pela libertação, pela salvação dada a tantos no contexto desta igreja. Na certeza, Deus, de que nada é por acaso. O que é que nós poderíamos fazer se não descansarmos no Senhor?